Último sábado do ano com jogos do Campeonato Italiano e Campeonato Português. As melhores dicas agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar. Final de semana, o último final de semana do ano, mas com jogos, tá? Pra gente apostar aqui. Campeonato Português segue, italiano, no domingão vamos ter jogos do Campeonato Inglês, mas nessa edição de sábado vamos focar aí nos jogos de Portugal e Itália, Matheus Montenegro. A bola não para. A bola não para, então eu não vou parar. Não, você estará trabalhando... Sim. Vamos que vamos, meus queridos. Nós temos aí um joguinho do Campeonato Português para destacar, tá? Um jogo mais relevante, obviamente, e vamos focar mais ali no Campeonato Italiano, pois temos 4 partidas neste sabadão, o último sabadão do ano, né, Fábio Armando? Isso, é vamos isso. que vamos agora trazer uma análise desses confrontos para você, apostador. Muito bem, vamos começar em Portugal, com o Porto, né, buscando ali a liderança contra o Boa Vista. Foi você que fez esse roteiro, né? Está Botou Boa Vista parte separado. De baixo. Boa Vista separado é o de Saquarema. É, eu confundi os Boa Vista. Tudo Mas bem, é Boa tudo bem, Vista. tudo Boa bem. Vista lá de Portugal. Diga-se de passagem, um ótimo escudo. 16ª rodada, dá pra você jogar xadrez e dama, né, no escudo. É perfeito. É, lá no Estádio do Dragão, tá? A Casa do Porto. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, tá? Você pode baixar aí no seu celular, que o code está aí. Né? Lembrando que, além de informações de todos os jogos, né, várias modalidades, também tem os vídeos da TV Bet no aplicativo do Game Arena direto aí. É mais uma forma de vocês nos assistirem. Perfeito. Vamos começar vendo a tabela de classificação do Campeonato Português, Fábio Armando, para dar uma olhadinha a situação dessas duas equipes lá no Campeonato Português. O Porto está em terceiro lugar, mas aquela briga, né, velho? Tá bem equilibrado, né? Uma briga histórica, né? Sempre o título vai ficar ali entre... Acho que desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi uma zebra, né, no Campeonato Português. Eu acho que o Braga ou o Boa Vista ganharam em algum ano. Acho que... o Boa Vista ganhou, acho que no início dos anos 2001, acho. É, por aí. Mas enfim, é ali, né? Benfica, Sporting, Porto, inclusive os três. Por exemplo, o Porto é o terceiro lugar, ele está 9 pontos à frente do Braga, que é o quarto colocado. Então a briga vai ficar realmente ali entre os três. O Porto é o pior deles, mas um pontinho só atrás do líder Benfica, beleza? E o nosso querido Boa Vista, infelizmente, está lá embaixo na zona de rebaixamento. Apenas o 16º colocado, lembrando que o Campeonato Português só tem 18, ou seja, são 34 rodadas. É um time que só somou 12 pontos em 15 jogos. É isso, tá na parte de baixo, tem um ataque muito frágil, mas tem uma defesa boa, tá? O Boa Vista é a 6ª ou 7ª melhor defesa do Campeonato Português, não sofre tantos gols assim. Vamos para os confrontos, começando pelo Porto, que vem numa boa sequência. Não começou tão bem, né, assim, o Campeonato Português, mas veio numa sequência bem interessante aí. Tem um tropeço contra o Famalicão, né, que aí não foi tão bom assim, mas muitas vitórias seguidas e sem sofrer gols, né? Nos últimos 5 jogos, 4 jogos ele venceu e não tomou gol. Pois é, só um golzinho sofrido nos últimos 5 jogos, a equipe do Porto, que quando perdeu ali foi pela Taça de Portugal para o Moreirense, né? No Campeonato Português, a última derrota foi um 4-1 que tomou para o Benfica. É aquela coisa, Campeonato Português, velho, Porto, Sporting e Benfica tem que ganhar de todo mundo e entre eles ali é o que vai, bem dizer, definir o título, né? Eu acredito que esse jogo, a nossa análise passa muito mais sobre o momento do Boa Vista, até porque a gente já espera, obviamente, que o Porto vá vencer o jogo, né, com certa tranquilidade, e a gente observa que o Boa Vista, velho, não vem conseguindo bons resultados já há um bom tempo. A última vitória foi contra o Gil Vicente, há 6 partidas atrás. Ele vem de 5 jogos consecutivos, sem saber o que é vencer, e o sistema ofensivo não funciona tão bem, mas o mais curioso, Fábio Armando, é que contra o Sporting fora de casa ele marcou 2. Exatamente, foi até surpreendente, né? Porque ele não fez gol, por exemplo, contra o Nacional em casa, não fez gol contra o AVS, né? Contra o Nacional fora, contra o AVS em casa também. Só fez um golzinho ali contra o Farense, aí não fez em casa contra o Rio Ave, perdeu de 2-0. Enfim. O time tem 10 gols em 16 jogos. E você mencionou que a defesa é muito boa. Levando em consideração a posição dele na tabela de classificação, sim, de fato, né? Mas um recorte do campeonato todo, não é esses absurdos, né? O Porto, obviamente, tem favorito, né? Favorito e favoritaço. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, o favoritismo do Porto, odd baixa, né, a favor do Porto, e aí, 1.12 só, velho. Vitória não tem como, obviamente, a gente não vai pegar uma odd de 1.12 apenas. E aí a gente tem algumas leituras para trazer aqui, Fabiano. Por quê? Obviamente, a gente pode pegar uma diferença de gols a favor do Porto. Mas aí, se a gente for buscar o handicap, o menos 1.5 é uma odd muito baixa, não vejo valor. O menos 2, cara, com essa odd de 1.6, eu também não curto muito. Porque pode ser muito bem um reembolso. Muitas das vitórias do Porto recentemente foi 2-0. O Boa Vista não sofre goleadas, né? Ele perde muitos jogos, isso também, mas não velho. vem sofrendo goleadas. Né? Ele pegou o Sporting recentemente 3-2. Né? Foi 3-2. E assim, o Porto, ele, como eu disse, ele vem por muitas vitórias por 2-0 apenas, tá? Então, cara, se ele vence por 2 gols, seria reembolso, a gente não teria nenhum lucro. Teria que vencer por 3 ou mais gols de diferença. Então, Fábio, o que é que eu gosto mais dessa partida? Em termos de custo-benefício, eu não vou nem dizer de segurança, mas custo-benefício. O menos de 0,5 gols do Boa Vista, ou seja,
para a equipe visitante não fazer gol no jogo. Por que eu gosto muito aqui? O Boa Vista tem um ataque que só marcou 10 gols em 16 jogos do Campeonato Português. E o Porto vem numa sequência muito boa. O Porto cresceu muito recentemente. Nos últimos 5 jogos, o time só sofreu um gol. Nas últimas 6 partidas em casa, o Porto venceu todas sem sofrer um golzinho sequer. E a gente está falando de um confronto contra uma equipe que está na zona de rebaixamento e que tem um dos piores ataques aí da competição. Então eu acredito que pela relação custo-benefício, tem um odd 1,61, acaba sendo melhor ali do que o handicap -2, melhor do que o handicap -1,5, obviamente, em termos de odd. Aqui, pode até não ser mais seguro, mas eu acredito que a gente tem uma probabilidade boa de green com um retorno considerável. Muito bem, então 5 então aí no menos de 0,5 gols do Boa Vista. Para que o Boa Vista não marcar gol, tá? Se o Boa Vista não balançar as redes, temos o green na nossa aposta, lembrando que o Porto só sofreu um gol, né, nas suas 5 partidas mais recentes. Bom, agora a gente sai de Portugal e vai para a Itália, tá? Porque temos 4 jogos neste sábado aí pelo Campeonato Italiano, começando pelos jogos das 11 horas da manhã. A gente destaca Empoli e Genoa, 2 equipes que estão ali na metade, né, da tabela, querendo subir ali para sonharem com competições continentais, mas também não podem tropeçar muito, porque vão se aproximar ali da parte de baixo. Vamos trazer informações desse confronto na tela. Aí, né, Empoli e Genoa neste sábado, 11 da manhã, 18ª rodada lá no estádio Carlo Castellani, né, a casa do Empoli, na cidade de Empoli, Matheus Montenegro. 2 times ali tradicionais do futebol italiano, mas que dificilmente brigam por algo grande. Famigeradas times de meio de tabela, né, velho? Tabela. Não caem, mas também não conseguem grandes feitos, né? E é justamente o que vem acontecendo em mais uma temporada. Vamos dar uma olhadinha aí, detalhar melhor os 2 times agora no nosso aplicativo do Game Arena. A gente vê, inclusive, que o retrospecto recente dos 2 já está igual. 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, tá? Na classificação parecida também, né? A gente vai ver que o Genoa é o 13º, o Empoli, cadê o Empoli? 11º, 2 posições assim. A diferença de pontos ali, 3 pontos, não é isso? 19 e 16. O que destaca aqui, negativamente, é do lado do Genoa um saldo de menos 12, tá? O Empoli, por exemplo, ali, ele tá só 2 posições acima, mas o saldo é menos 3, 9 gols de diferença. Isso aí é um ponto que pode influenciar. Tem um detalhe do Genoa pra gente prestar atenção, porque o time joga melhor fora do que em casa, né? A gente pode ver a classificação aí, só... Tem até disponível aqui, né, no aplicativo do Game Arena, a gente pode ver, ó, considerando apenas jogos como mandante, o Genoa ele é apenas o 19º colocado do Campeonato Italiano. É um time que só fez 6 pontos em 10 jogos em casa. E o Empoli investe, né? Porque ele é só o 18º. Ele é um dos piores mandantes também da competição. O Empoli, mas aqui no caso, é o caso do Empoli, né? O Empoli nesse jogo ele é mandante e ele é um dos piores mandantes da competição, né? O 18º. Agora, quando a gente olha o retrospecto como visitante, o Genoa, ele já pula ali, ó, para 12º, tá? É um time que conseguiu marcar 10 pontos em 7 jogos fora de casa. Então, é um time que vai bem como visitante, melhor do que comandante, contra um Empoli que em casa não vem. E ele é o 9º como visitante também, ele vai melhor fora. Duas equipes na mesma situação. Que jogam melhor fora do que em casa nesse jogo. Quem joga fora é o Genoa, né? Vamos para os confrontos recentes, até para ilustrar melhor isso, né? Porque o Genoa é... O Empoli, né? Vamos começar pelo time da casa, né? Perdeu fora para a Atalanta, 3-2, mas fez 2 gols na Atalanta, né? Ok. Aí em casa perdeu para o Torino. Fora, venceu o Hellas Verona, né? Empatou fora com a Fiorentina, time da parte de cima, aí perdeu para o Milan, 3-0 fora de casa normal, empate em casa contra o Udinese, empate fora contra o Lecce, né? E vitória, a última vitória em casa contra o Como, né? 1-0, ele tem 7 pontos, né? Então acho que é isso mesmo. São 4 empates e só essa vitória contra o Como em casa. E o Genoa até pior, porque ele ainda não venceu como mandante, né? As vitórias foram todas como visitante, a gente tem essa aí contra... A Udinese, foi o Udinese que ele venceu por 2-0, não é isso? Isso, venceu fora de casa a Udinese por 2-0 há não muito tempo, né? Uma defesa que vem até funcionando relativamente bem. Nos últimos 4 jogos, o Genoa só sofreu 2 golzinhos que foi nessa última partida. Fez gol no Napoli, né? Um time que é da parte de cima, acabou perdendo em casa, mas é um time aí que fora também consegue bons resultados, né? Sim. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso momento bet nacional. É um jogo muito difícil de prever algo em relação ao resultado final. Isso, tá? Difícil de prever. Eu focaria em gols e é o seguinte, o Empoli ele até paga mais, né? 2,45, muito pelo... naturalmente o fator casa acaba pendendo mais, mas a gente vê que na prática isso não tem funcionado tão bem. É um time que atuando nos seus domínios não tem um retrospecto tão bom. Contra o Genoa que como visitante é melhor que como mandante. Então, meio instável. 2 times ali nivelados, podem muito bem pintar uma vitória para qualquer lado. Eu gosto de gols, sabe? Principalmente pelo custo-benefício. Por quê? Como são 2 times ali de meio de tabela, o site não... E tende a ser um confronto mais nivelado, o site ele precifica uma tendência baixa de gols. Isso a gente observa na linha do 2,5. A gente observa que a odd do menos de 2,5, ela é bem menor do que a odd do mais de 2,5 gols. Então, por exemplo, um mais de 1,5 gols, ele já tem seu valor, tá? Um oddzinho interessante de 1,51. Porém, ao meu ver, melhor que isso,
é o gol do Genoa, que é, bem dizer, a mesma odd. E se for para sair 2 gols no jogo, eu imagino muito que o Genoa vai deixar o seu golzinho, tá? Inclusive, eu acho que aqui é melhor, porque 1x0 Genoa, para mim, não é uma loucura. É um palpite muito viável. O Empoli em casa é um time muito fraco, um time que só tem uma vitória, que foi contra o Como, nos seus domínios na Série A italiana. Contra o Genoa, que vive um momento um pouco melhor e que fora de casa é melhor do que atuando em seus domínios também. Então, 50 aí no gol do Genoa, né? O Genoa fez gol no Napoli recentemente, né? A sua última vitória foi fora de casa contra o Udinese, que está melhor do que o Empoli na tabela de classificação, 2-0. Então, confiando nesse momento bom, recente aí do Genoa, vamos aí no gol da equipe da cidade de Gênova, não é isso? Perfeito. Muito bem. Muito Bom, a gente bela segue análise. na Itália para falar de Parma e Monza, outro jogo que será às 11 horas da manhã, tá? O Parma está ali na metade da tabela, mais ou menos, né? Já a equipe do Monza é a lanterna, né? O Venezia, que era o lanterna, ultrapassou o Monza, que hoje segura a lanterna aí do campeonato italiano. Vamos trazer informações desse jogo na tela. Sábado, 11 da manhã, lá no Ennio Tardini, né? A casa do Parma, 18ª rodada do campeonato italiano, Matheus. São dois times cujo momento recente são bem ruins, tá? Mas o Monza é ainda pior, né? O Monza faz uma temporada muito ruim, né, velho? É um time que é uma lanterna da competição. Vamos detalhar melhor, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena agora. A gente já começa pelo retrospecto recente, 7% de aproveitamento do Monza, 4 derrotas seguidas, e o Parma só tem 20%, uma vitória nos últimos 5 jogos, perdeu as outras 4 partidas também. Um vem de 3 derrotas seguidas e outro de 4 derrotas E seguidas. sofrendo muitos gols, a gente vai observar isso aí recentemente, logo mais. O Parma, que está em 17º, não está na zona de rebaixamento, né, porque o futebol italiano é diferente do Campeonato Brasileiro, que a gente está acostumado, Isso. não é um Z4, é um Z3, mas está ali apenas um ponto à frente do Cagliari, que é o time que abre a zona. E o Monza, nosso querido Monza, apenas o lanterna com 10 pontos em 17 jogos. Isso é um jogo um confronto direto, né? Para o Monza aí diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Parma, se perder, tem uma boa chance de entrar na zona de rebaixamento. Até estava no meio da tabela, né? Até algumas rodadas, mas essa sequência negativa acabou fazendo o Parma descer aí na tabela de classificação. Vamos para os jogos recentes, né? Da equipe do Parma. Não, jogou Olha Adriano, isso. né? Adriano Imperador jogou no Parma, Sim, né? O primeiro time o dele. Parma no Inter. é gigantesco. Pô. O Gigantesco. Parma é campeão da Copa da UEFA, antiga Europa League, Isso. né, ali no final da década de 90. Mas vem mal, né? 5-0 para Roma, perdeu. Aí perdeu em casa para o Hellas Verona 3-2. Aí perdeu para Inter de Milão 3-1, resultado mais aceitável. Teve uma boa vitória. A última vitória foi em casa contra a Lazio, o time que está ali 3-1. no G4, 3-1. Mas antes perdeu para a Atalanta, 3-1. Venceu fora de casa o Venezia, né? Que é o lanterna por 2-1. Eu relativizaria um Vice-lanterna, pouco né? o fato de que, assim, ele teve uma sequência dura, tá? Recentemente. Perdeu ali para a Atalanta, que mesmo sendo em casa, é um placar ok, pode aceitar, digamos, né? Pelas condições Isso. aí, a discrepância. Ele vence a Lazio, que foi um jogo muito difícil. Aí ele perdeu para a Inter de Milão fora, resultado ok. O grande vacilo foi perder em casa para o Hellas Verona. Ao meu ver, foi esse jogo aqui que destoou muito, e aí isso aí engatou para tomar um 5-0 da Roma, e aí 3 derrotas seguidas já não é algo nada aceitável, né? Mas se ele ganha ali do joguinho do Hellas Verona, cara, já estaria bem mais confortável do que está hoje, né? Mas assim, a gente observa que a defesa vem deixando muito a desejar recentemente. Acho que tomou né? gol nos últimos 10 jogos. Eu Cara, acho que e nos tem- últimos 3 ele sofreu bons gols aí. Isso. E o Monza que não é muito diferente, né? A gente vai pior, ver aí, ainda é pior, né? Porque vem de 4 derrotas seguidas, perdeu para Juventus, perdeu para o Lecce, perdeu para Udinese Em e casa. perdeu para o Bolonha. Nos últimos 3 jogos ele deixou um gol, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pois é, mas é um time que, velho, não dá pra confiar em nada aqui a favor do Monza, tá? Ó, a última vez que o Monza venceu um jogo foi um 3-0 fora de casa contra o Hellas Verona. E a última vez que não tomou gol também. Exatamente. Aí a outra vitória ali, que foi contra o Breccia, foi pela Taça da Itália, foi o único jogo que ele venceu no Campeonato Italiano. Porque além desse foram 7 empates, salvo engano, né? Tem 10 pontos. Isso. É, isso mesmo. Foi a única vitória que o Monza teve na temporada da Série A italiana, foi esse 3-0 em cima do Hellas Verona, fora de casa, de resto não venceu nenhum jogo. Muito bem, momento Bet Nacional agora na tela, né? Já trouxemos informações das duas equipes. E aí? E aí, velho? Cara, odds altas, né? Odds altas. O que mostra que é um jogo difícil. Assim, vamos lá. O Parma não é um time que passa lá essa confiança toda, beleza? Mas tem mais time do que o Monza. Acho que o Parma não perde. É muito sobre o momento. Eu diria que essa odd do Parma ela tá alta muito por causa do momento da equipe, né? O momento não é muito bom, obviamente. São 3 derrotas seguidas. Mas como a gente disse, pegou uma sequência dura, velho. Num recorte aí dos últimos 6 jogos, salvo engano, ele pegou a Roma fora, pegou a Inter de Milão, pegou a Atalanta, né? Então, assim, jogos complicados. O jogo realmente que ele deu uma vacilada grande foi a derrota em casa pro Hellas Verona por 3-2, tá? E que ainda assim vendeu caro essa derrota, deixou 2 golzinhos ali. Então, vamos lá. Vitória do Parma seca, eu não confio. Mas eu acredito bastante que o Parma tem bem mais chance de vencer do que o Monza.
A gente está falando de uma equipe aqui, o visitante Monza, que só tem uma vitória na Série A italiana em 17 jogos. É muito pouco, pelo amor de Deus, uma vitória em 17 jogos. Então, já que a odd do Parma está tão grande, mas que o Parma não passa essa confiança toda para ir seco na vitória, qual é a alternativa que eu trago aqui? O famigerado empate anula aposta. Aqui a gente tem uma oddzinha 1,62, que é uma odd boa, e a gente vai estar protegido se o Parma der aquela vaciladinha e o jogo for empate. Lembrando, o Monza só ganhou um jogo na temporada do futebol italiano, então a gente não acredita que o Parma vai conseguir perder. Se for empate, estamos protegidos, dinheiro reembolsado. E se o Parma vence, se o favoritismo se comprova, aí sim é dinheiro no bolso. Muito bem, então 50 aí no empate anula aposta a favor do Parma, né? Eu acho que é favorito jogando em casa. Sim, acho que é uma boa. É favorito. É uma boa. A gente é um jogo que talvez para o ao vivo seja interessante também, né? Mercado de gols, né? São duas equipes que sofrem muitos gols, então é um mercado aí para vocês ficarem de olho, mas eu acho que a aposta pré-jogo mais segura é essa aí mesmo. Sim. Porque se baixa o Parma em casa não perder para o Lanterna. Então, porque a gente não perde dinheiro. Exato. Eu acho que uma vitória, eu acho que depois de 3 derrotas seguidas, o Parma deve se reabilitar aí no campeonato italiano. Competição que a gente segue falando, agora falando de um time que está ali brigando pela liderança, a Inter de Milão, que visita o Cagliari, né, que está ali mais na parte de baixo. Vamos trazer informações desse confronto aí na tela. Sábado, 2 da tarde, né? Temos 2 jogos abrindo a rodada às 11 e às 2 tem Cagliari e Inter lá no Unipol Domus, né? Que é o estádio do Cagliari, 18ª rodada do campeonato italiano, Matheus Montenegro. Aqui agora a gente já tem um joguinho mais interessante aí, né, de uma equipe mais forte aí do futebol italiano, né? Para você que está assistindo esse programa completo, a gente já fez a análise aí de mais 2 partidas, mas para você que está assistindo Cagliari e Inter de Milão de forma independente, fica um convite para assistir a nossa edição completa de análise dos jogos desse sábado, beleza? Aqui a gente tem a Inter de Milão, claramente um favorito, né? É um jogo cuja discrepância de odds ela vai ser bem maior aí do campeonato italiano em relação aos outros jogos que a gente analisou. Vamos trazer detalhes, estatísticas agora para tentar buscar a melhor oportunidade para esse confronto, beleza? Um momento recente da Inter Milão muito bom, 80% de aproveitamento, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já o Cagliari é justamente o oposto, 4 derrotas e só 1 vitória. 4 derrotas seguidas, inclusive, né? Vamos lá, a Inter de Milão tá ali... Terceiro lugar. 3 pontos abaixo, né? Isso, da líder Atalanta, mas tem um jogo a menos, né? Isso tem 16 jogos, então o time tá ali forte na briga pelo título, um jogo também que não dá para tropeçar, né? Nessa rodada. Já a equipe do Cagliari tá lá embaixo, né? O Cagliari é o time que abre a zona. É o time que abre a zona de rebaixamento ali, apenas 14 pontos, né? Então é um jogo aí importante aí para as duas equipes, um brigando para não cair, outro brigando pro título, né? Brigando para ser campeão. Vamos para os confrontos recentes, né? Outro ponto só que eu gostaria de destacar, a Inter Milão que tem o melhor saldo, tá? 27 de saldo, superior ali a Atalanta e Napoli que estão à sua frente. Muito bem. A equipe do Cagliari que vem de 4 derrotas consecutivas, né? Perdeu pro até Venezia. Então Lanterna, Venezia por 2-1, né? Perdeu para a Juventus por 4-0 pela Copa da Itália, perdeu para a Atalanta, foi até só 1-0, né? Nem sofreu tanto. E para a Fiorentina, outra derrota por 1-0, né? Isso, a gente observa que é um ataque que não funciona muito bem, né? Nas últimas 4 derrotas só fez um gol. Aí antes disso até teve uma vitória, que foi contra o Hellas Verona, mas foi só por 1-0, né? Então assim, momento ruim do Cagliari, não à toa o time caiu para a zona de rebaixamento e vai ter uma parada duríssima pela frente, que é a Inter de Milão, que vive um grande momento, né, velho? Inter de Milão sem sofrer gols aí já, numa sequência de 3 jogos, 3 vitórias seguidas, as 3 sem sofrer gols. Isso, a última derrota foi na Liga dos Campeões, né? Fora de casa contra o Leverkusen. 1-0. E antes venceu o Parma 3-1 em casa, um time que toma poucos gols, né? Se a gente pegar aí muitos jogos, a Inter de Milão passa em branco, a sua defesa não toma gol. E para um ataque que faz pouco gol, né? Como é o ataque do Cagliari, né? Como a gente já viu aí, é um jogo aí talvez para a Inter vencer mais uma vez sem sofrer gols. E essa foi a única derrota do Inter Milão lá embaixo, ó, foi o clássico contra o Milan, né? Lá no dia 22 de setembro, ou seja, 3 meses atrás, foi a última derrota da Inter no campeonato italiano, né? Teve uma derrota na Champions ali pro Leverkusen. Isso, não perdeu como mandante ainda no campeonato, como visitante no campeonato italiano, né? Perfeito. Outra informação importante. Agora, momento de bet nacional, Matheus. Odds muito esmagadas, né, a favor da Inter de Milão, mas nem tanto. Cara, nem tanto. Poderia estar mais, né? Poderia estar mais até, tá? O grande problema é que 1,43 eu já considero um odd, cara, cujo retorno é muito baixo. Então a gente vai ter que buscar algo aqui nesse confronto para dar um up na odd, né? Ao meu ver, Inter de Milão vence o jogo, até com uma certa tranquilidade, tá? Como vem acontecendo aí nas últimas partidas. Como a gente viu, é um time que ainda não perdeu fora de casa no campeonato italiano, né? Então, assim, primeiramente, a gente pode dar uma olhadinha no handicap. Handicap -1 seria uma opção aqui. Cotaçãozinha 1,66, se eventualmente for só 1-0, o dinheiro seria devolvido. Mas, ao meu ver, uma opção mais interessante aqui, Fábio, seria combinar a vitória da Inter com mais de 1,5 gols do jogo, que, consequentemente, é a mesma coisa que mais de 1,5 gols da Inter de Milão, obviamente, para que a Inter vença e marque pelo menos 2. O ataque da Inter de Milão é muito forte, meteu um 6-0 recentemente fora de casa contra a Lazio, né?
A tendência é que quando a Inter vença, ela deixa ali pelo menos seus 2 golzinhos. Ainda mais tratando de um jogo contra um Cagliari, que está ali na zona de abaixamento e que vem sofrendo pelo menos 2 gols. Tomou 2 gols do Veneza na última partida. Tomou 4 recentemente, também foi o da Juventus, né? Salvo engano, 4-0. Isso, e a Inter fez 6 na Lazio Pois recentemente, então, fora assim, de casa. Cara, pelo menos 2 golzinhos do Inter, acredito muito que vai ter. E uma vitória, que aí é bem provável também. Muito bem, então vamos botar 50 aí combinando, né? A vitória da Inter de Milão e o mais de 1,5 gols da Inter na partida aí pelo campeonato italiano. Agora a gente fecha o campeonato italiano com o principal jogo desse sábado, né? 2 equipes que estão na parte de cima, Lazio e Atalanta, né? Jogo bem interessante aí. Atalanta é líder, né, do campeonato italiano ali nas primeiras colocações, vai enfrentar a Lazio, que deu uma caída nas últimas rodadas, mas também segue viva ali em busca das primeiras colocações. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Sábado, 4h45 da tarde, lá no Estádio Olímpico de Roma, 18ª rodada do campeonato italiano. Jogo bem interessante. Jogaço. Melhor jogo desse sábado, sem dúvidas nenhuma. Confronto aí de 2 equipes que estão muito bem na temporada. A Atalanta teve uma arrancada absurda. A Lazio é um time que está muito bem também na Liga Europa, né? Não só no campeonato italiano. Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, até porque logo de cara a gente já observa, pelo retrospecto recente, 80% de aproveitamento das 2 equipes. São 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Tabela de classificação, a gente vai ver os dois lá no topo. A Atalanta ainda melhor, é a líder do campeonato, 40 pontos marcados, teve uma sequência absurda, não foi de vitórias, acho que 8 vitórias seguidas até, isso, né? E 12 jogos sem perder, se não me engano. E o Lazio não tá tão mal assim, tá muito bem, inclusive. 4º lugar, 34 pontos marcados, querendo voltar aí a disputar uma Champions League, a Lazio. Acho que o jeito tá mais difícil, claro que se vencer a Atalanta, a distância vai para 3, e aí esse é o jogo fica aberto, né? Pode definir aí a briga pelo título. Mas eu acho que a Lazio, se voltar à Liga dos Campeões, já vai estar com a missão cumprida aí na temporada. Vamos para os últimos jogos aí das 2 equipes, né? Começando pela equipe da Lazio, que vem de uma vitória fora de casa, 2-1 em cima do Lecce, né? Se recuperando, né? Da sonora goleada que sofreu para a Inter de Milão, que foi 6-0. Destoou muito isso aí, velho. Fez 3-1 no Ajax fora de casa, né? Pois é. Tinha vencido o Napoli também, fora de casa. 5-0. E aí esse 6-0 foi realmente um placar bem atípico aí. Cara, foi surreal. Porque assim, ela vinha de 3 grandes vitórias, que eliminou a Lazio, o Napoli, lá da Copa da Itália, né? A Taça de Itália, que tá aparecendo ali embaixo, ó, 3-1. Tinha vencido o Napoli fora de casa pela Série A por 1-0. Bateu o Ajax lá na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, por 3-1. Time que vinha muito bem, velho, e tomou esse 6-0, acabou destoando bastante. Mas é um ataque que funciona bem. Com exceção desse último jogo aí, desse 6-0 contra a Inter de Milão, esse penúltimo jogo, a Lazio vinha deixando o seu golzinho aí, bem dizer, quase todos os jogos da temporada. Muito bem, vamos ver agora a Atalanta, né, que vem também muito bem na temporada, até melhor, né? Vem de uma sequência alta sem perder, né? A última derrota faz acho que foi ele perdeu pro Real Madrid na Champions, mas no campeonato italiano, realmente, velho, ó, vamos descer bastante. Não, e o inacreditável é que é quase tudo vitória, né, velho? Ele sequer empata, né? Cara, a última derrota no campeonato italiano foi para o Como por 3-2. 3-2, até surpreendente, né? Como é um time da parte de baixo e antes empatou. Acho que não, ele perdeu também para Inter Milão, lá no início do campeonato. 2 derrotas, né? Mas muitas vitórias seguidas aí no campeonato italiano, é favorito, né? Apesar de ser fora de casa, eu acho que isso é um leve foram 3 derrotas no campeonato italiano, porque teve esse 2-1 também contra o Torino. A grande questão que surpreendeu foi a sequência de vitórias consecutivas que ele teve. Começa aqui com 3-0 contra o Shakhtar, né? Aí teve um 0-0 ali contra o Celtic, mas no campeonato italiano foi absurdo, velho. Vitória, embalando vitória aí atrás de todo mundo e vencendo jogos difíceis também, né? É um time que conseguiu deixar gol, pelo menos, Fábio Hermano. Cara, a última vez que ele não fez gol foi aqui contra o Celtic, já vai mais de 10 jogos. Muito tempo. Vamos agora para o momento bet nacional, vamos ver as odds aí. Leve favoritismo para Atalanta. Para Atalanta. Sim. Velho, é a líder da competição, né? Eu acho que esse jogo, o último jogo da Lazio em casa, acabou pesando aí um pouco também, que foi o 6-0 que tomou para a Inter de Milão. Mas ainda assim, velho, eu tenho meu pezinho atrás de prever resultado final, tá? É difícil, de fato, existe um leve favoritismo aí para a Atalanta, mas a gente tem um fator casa. Se o dupla hipótese tivesse um pouquinho maior, era uma boa. O da Atalanta, 1.4. Mas ainda assim eu teria medo, velho. Teria meu receio. Lá Lazio pode muito bem vencer esse jogo. Pode, mas um time que vence há muitos jogos seguidos. A Lazio não passa tanta... uma hora perde, mas... Enfim, vamos focar em gols, né? A gente tem aqui um mais 2.5 odd interessante, 1,83. Até acho que vai bater também, tá? Mas em termos de segurança, né? A gente tem ambas marcas pagando 1,67, que é uma odd muito boa.
E 1-1 é um palpite muito viável, ao meu ver, para esse jogo. Tende a ser um jogaço, um jogo muito disputado. Imagino muito que vai ser um jogo aberto com os dois times fazendo gols. Tem ataques muito bons, a Atalanta principalmente, né, velho? A Atalanta aí vem numa sequência, vencendo quase todo mundo. E a boa parte das partidas ela consegue marcar ali pelo menos 2, até mesmo 3 gols em várias delas. Então, mesmo fora de casa contra a Lazio, é favorita, acredito que vai deixar seu gol. E a Lazio atuando em seus domínios. Não imagino que vai ser outra partida como foi aquele 6-0 ali da Inter Milão. E aí, pela relação com os benefícios, que ao meu ver uma odd de 1,67 nessas condições tá maravilhosa, eu considero essa a melhor tip para esse sabadão. Por isso, selo Hotbet e vamos com R$100. Muito bem, dois ataques fortes, né? Vão se enfrentar aí pelo Campeonato Italiano. Acreditamos no ambas marcam e Lazio e Atalanta, que é o principal jogo aí deste sábado no futebol mundial aí e também no mundo das apostas aí para você fazer a sua bet. Com esse jogo, né, com essa análise, a gente chega ao final da edição de sábado do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que tem edição, tá? Domingo, segunda, todo dia, véspera de ano novo depois também. Então fica ligado aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa o seu comentário aí, ajuda demais aí no engajamento desse vídeo, dá essa moral pra gente e também segue a gente lá no nosso Instagram, tá? @tvbetoficial, para você ficar por dentro de tudo aqui, dos nossos conteúdos, da nossa programação. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto! Tamo junto.